que foi a questão das relações sociais, das redes sociais, né? Quando a religiosidade era feita só por africanos, pessoas estrangeiras, eles não podiam, por exemplo, comprar imóveis. Então, eles usavam testas de ferro para comprar esses imóveis, né? Então, você tinha pessoas que eram brancos, que já tiveram alguma coisa na vida, mas que estavam meio falidos, e que passaram seus imóveis para usufruto desses africanos que conseguiram dinheiro, né? Muitos conseguiram dinheiro. Inclusive, uma das práticas que tinha em Salvador, por exemplo, é ter uma casa de cômodos no centro da cidade, e essa casa de cômodos abrigar vários escravos ganhadores, pessoas que trabalhavam como barbeiros, como amoladores, como carregadores, como lavadeiras, que viviam nessas casas de cômodo, e eram ex-escravos que administravam isso e faziam dinheiro com isso. Muitas dessas propriedades eram originalmente de brancos, que eles não podiam, eram africanos e não podiam ter propriedade em seu nome, né? Depois de algum tempo que eles foram tendo filhos, passavam a propriedade para o nome dos filhos que nasceram no Brasil, mas naquele momento não. Então tinha essa praticidade dos brancos que faziam essa aliança financeira com negros que tinham dinheiro, ex-escravos que tinham dinheiro já, através dos pecúrios que eles faziam tradicionais, de juntarem uns aos outros e comprarem a liberdade de cada um aos poucos, depois conseguirem abrir um negócio também pelo mesmo sistema, né? E essas relações com essas pessoas virarem relações de proteção e apadrinhamento, porque nem sempre eles eram os donos desses escravos, mas tinham que dar conta de escravos que eram de outras pessoas, então viravam padrinhos desses escravos. Os donos deixavam os escravos para serem cuidados por esses ex-escravos, que também tinham escravos, né? Mas que tinham essa relação de apadrinhamento. Então, tinham vários afilhados, né? Quer dizer, isso para se transformar realmente essa questão de apadrinhamento ser não apenas na Igreja Católica, mas também ser na religiosidade tradicional africana, através de um vínculo de axé, para fortalecer esse laço de apadrinhamento, foi um pulo, né? Quer dizer, foi a partir daí que começou a se formar realmente as primeiras comunidades de terreiro dentro do centro de Salvador, onde existiam essas casas de cômodo. Os primeiros candomblés eram sobrados dentro de Salvador, como também em Recife aconteceu um fenômeno muito parecido. O Pátio do Terço, lá no Centro Histórico do Recife, foi o primeiro terreiro conhecido lá no Recife, também de africanos, né? Quer dizer, então você tem isso aí se desenvolvendo, esses brancos possibilitando essas redes sociais, essas possibilidades pragmáticas de obtenção de recursos e, sobretudo, de propriedade, né? Gestão e usufruto de propriedade. Você vê que, por exemplo, Gantuá era um moinho falido de um belga chamado Jorge Gantuá, que sublocou para essa família de africanos que morava no centro histórico e foram estabelecer sua comunidade lá, né? Sua comunidade religiosa. Tem um terreiro mais antigo ainda que o Gantuá, talvez mais antigo que a Casa Branca, que pouca gente fala, mas que eu acho que o pai Sérgio mencionou, que era chamado terreiro do Camarão, de uma Yalorixá que era conhecida como Yaluxó Danadana ou Yaminussó, dependendo da fonte, né? Que já existia no século XVIII, ali na área onde existia a Feira de Água de Meninos, que hoje em dia é o Arsenal de Marinha, né? Ficava ali, era a Ponta do Camarão ali, depois se mudou para hoje em dia é a comunidade do Calabar, ali entre a Barra e a Ondina, né? E era um terreiro de elite. Eram negros com muito mais dinheiro que os outros e que atendiam muitas vezes brancos com muito mais dinheiro que os outros, né? Era meio fechado ali, era uma comunidade meio fechada. Ela era meio isolada, era meio secreta durante algum tempo, até ter um pai de santo que herdou lá, que foi o tio Joaquim, que herdou essa roça e chamou
Mãe Aninha, que era amiga dele, para ser Yalorixá junto com ele lá, que era governado por casal, né? Aí ela, que é para poder ter legitimidade, ela era feita de Ogodô na Casa Branca, foi iniciada para Afonjá, para poder comandar ali o terreiro do Camarão, né? Mas parece que não chegaram nem a tirar barco lá, fizeram alguns rituais lá, porque era uma coisa diferente, não era uma coisa muito para multiplicar, era uma coisa mais de atendimento dessas pessoas de elite ali, né? E eu acho que muita coisa do ritual do Opó-Afonjá veio do terreiro do Camarão, mais do que da Casa Branca, né? Uma coisa um pouco diferenciada, né? Então você tem o branco ali desde o começo, e muito rapidamente, apesar dessa situação ritual periférica, eles acabaram entrando também para o núcleo comandado. Eu acho que talvez tenha começado mesmo, de um lado, no Bambuchê, que era uma pessoa também muito relacionada ao Bambuchê Bitticô, e o neto dele, né, o Benzinho, né, o Felisberto, e também no terreiro do Camarão. Acho que os brancos começaram, nos candomblés nagôs, a entrarem com força nesses dois lugares, tanto que o Benzinho era casado com uma mulher branca, né? Quer dizer, ainda um mistério, é uma coisa ainda a ser pesquisada. Por exemplo, ninguém nunca pesquisou o terreiro do Camarão, né? A gente conhece mais de algum fragmento aqui e ali que o PRVG pesquisou e de citações assim meio marginais de alguma coisa também na tradição oral, né? Quer dizer, é algo que talvez não pensar tanto numa ideia de uma segregação racial realmente radical, como a que houve nos Estados Unidos, como a que há nos Estados Unidos, falando sério, né? Em relação ao Brasil. Tanto que eu comecei a falar dos Estados Unidos exatamente para montar esse ponto de comparação. Porque aqui no Brasil nunca existiu nada parecido com o que há lá. Lá nos Estados Unidos tem leis separando raças. Tinha leis separando as raças. Era proibido casamento interracial em vários estados, né? Aqui nunca teve isso. Só teve na época do Império, na época colonial, só teve uma lei. Falava um monte de lei falando de escravo, mas nunca falando dos escravos depois que se libertam. Vai acontecer o quê? A única coisa que acontecia é se era estrangeiro. Os escravos que eram nascidos no Brasil não tinha nada na lei que os discriminasse. Eles podiam votar, podiam casar com quem quisesse, né? Nunca teve problema em relação a isso aqui. A única lei que fala de raça, ou pelo menos algo parecido, que teve nessa época, foi em relação aos ciganos. Só em relação a eles. Em relação aos negros nascidos no Brasil, a primeira que veio foi a Lei Afonso Arinos. Né? E depois agora com a questão das cotas nas universidades. Né? Mas antes não tinha, mesmo. Né? Escola, casamento, voto. Como nos Estados Unidos era tudo proibido, tinha que ter escola separada para negro não podia votar, em vários estados não podia casar, ter casamento interracial. Isso nunca aconteceu aqui. Né? Com todo o racismo que a gente tem, é um tipo diferente do racismo que a gente teve lá, sem essa coisa radical da segregação. Racismo, sim, muita desigualdade, sim, baseada nisso, mas a segregação racial, no sentido mais radical, como a gente viu nos Estados Unidos, como se viu na África do Sul e na antiga Rodésia, tal, nunca aconteceu aqui. Né? Então, a gente pensar um pouco, pegar um pouco mais leve em relação a isso, quando a gente pensa a questão do branco na afro-religiosidade, historicamente falando. Talvez necessite um pouco mais de pesquisa em relação a isso, né? Para a gente parar um pouco também de ficar muita hipótese, com muito achismo em relação a isso. Eu acho que precisa muito mais pesquisas nessa área, não é mais, já estou aposentado, já estou no outro patamar, mas talvez as pessoas que estão entrando na academia agora, talvez seja uma coisa interessante para se olhar. Bom, seguindo aqui a ordem, aqui, o próximo agora é o nosso irmão Henrique Veloso. Lembrando que, assim, é até às 16 horas, então vamos ver se todo mundo consegue fazer. Depois eu vou pegar esse vídeo e vou colocar no Facebook. Aí todos podem continuar depois esse debate lá. E vamos ter outros.
Pode falar, irmã, só desabilitar o seu microfone, irmão Henrique Veloso. Ok, Vinícius, obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, Vinícius, pela explanação maravilhosa, Robson. Eu talvez desloque um pouco a discussão, já que a gente está falando de brancos e negros, né? Eu acho interessante, né? Me causa uma certa espécie, em todos nós, né? De um modo, a gente não considera nesse debate a questão da questão que foi cruel e tem sido cruel com o povo preto agora. E é ruim para mim, né? Ouvir. A gente vai falar dessa relação, a gente fala dos brancos e dos escravos. Não existe nem os negros, né? E os escravos. Então, assim, a gente está até nessa condição, né, de proprietário da tradição, herdeiros da tradição, mas quando se fala da gente, isso me causa uma certa indisposição, né? E muitas vezes eu não conheço falando, mas eu gostaria de falar mesmo dessa relação do negro e do branco, né? Nessa relação desde o princípio agora, em que há uma explicação, ainda que Está picotada a voz. Oi, tá o quê? Está sendo picotada a voz. Olhando? Rapaz, olha só, eu tô aqui um segundo. Queria ver com vocês para poder aprender um pouco mais e, se fosse possível, melhorou aí alguma coisa? Tá ruim? Melhorou. Ótimo. Vamos lá. A internet, se vocês querem saber, acabou de ser instalada. Então, não sei nem como é que está funcionando isso. Eu fiquei sem internet durante alguns dias. Mas a minha questão é exatamente essa, né? E do processo de colonização, né? E da relação absurdamente desigual entre negros e brancos. O nosso discurso é um discurso em português. Nós não conhecemos, somos de candomblé, somos de somos de e tal, né? E não conhecemos a nossa tradição no sentido próprio que ela se apresenta. Os orixás dentro do candomblé, o candomblé é um produto nacional, é uma coisa que foi produzida aqui no Brasil, mas foi produzida por preto, né? Assim, essa é uma condição fundamental, foi conduzida por preto. E todo mundo é bem-vindo. E eu vou falar a partir da perspectiva do povo iorubá, que é o povo que eu pesquiso, que é o povo que eu estudo. É um povo chamado povo Aku, que é um povo que agrega. Todo mundo é bem-vindo. Bem-vindo. Mas, assim, é todo mundo bem-vindo à minha casa. Não passa a ser a casa vizinha, né? Casa da mãe Ju. É a minha casa. E a minha casa eu sou da axé. Axé tem cor, na minha perspectiva, porque axé pode ser força. Mas traduzindo na literalidade, axé é lei, é ordem. Então, minha casa é a minha lei, é a minha ordem. Né? E aí vem o outro, coloca uma outra lei, uma outra ordem, é meio complicado. Né? E aí o candomblé vai ganhando uma outra matiz, né? E tal. E aí nós vemos, o Robson falou com muita propriedade, sobretudo em São Paulo, né? Mas não só em São Paulo, mas em outros, aqui mesmo no Rio, eu moro no Rio, né? O candomblé dirigido e conduzido, né? Meramente, por uma maioria branca, né? Então, o negro não tem dinheiro para fazer um bori, porque... Então, essa desigualdade que há na sociedade brasileira, na relação negros e brancos, permanece dentro do candomblé, e isso, para mim, é muito grave. Para mim, é uma coisa que a gente precisava olhar com clareza. Eu não sou a tese, me perdoa se eu estou falando algum tipo... Mas sem considerar todo o tráfico histórico, todas as influências que não foram faladas, não sei se foram, indígenas também, né?
todas as influências que o candomblé contém, ela é legítima e é bonita, e eu gosto do candomblé do Brasil. Não tem problema nenhum com o candomblé do Brasil. Né? O meu problema são as relações étnico-raciais, o meu problema é mudar o referencial, é mudar o axé. Essa é a minha questão. Axé na perspectiva de lei, regra, de ordem. Né? Então, minha fala era basicamente essa. Peço, daí de mim, eu peço perdão se eu falei alguma coisa que puder ofender alguém, não é minha intenção, mas me colocar diante da indignação que, né, quando é feita uma referência ao povo negro de escravos, na atual debate rico como esse, são os escravos brancos, e os brancos patrocinadores e os escravos como, né? Como é que faz aqui? Irmão Henrique, tá falhando muito. Eu não sei se é só para mim, mas eu gostaria que o nosso pai Robson falasse o que ele ouviu para a gente poder passar. Tu pode deixar escrito, que depois o pai Robson pode acabar de responder. Bom, eu acho que eu entendi o que o Henrique falou. Muito obrigado pela pergunta. Uma boa tarde para você. Bom, sim, eu concordo com você, sim, que ainda é grave a questão do racismo no Brasil. Muito grave. E que eu acho que, de uns tempos para cá, eu diria que ficou mais grave ainda. Né? Apesar de toda a questão racial realmente emergir com todas as palavras, não ser mais nenhum tabu discutir sobre essa questão, tá? Mas vou pensar aqui em relação ao que talvez fosse um momento anterior, que eu falei a questão do candomblé, da afro-religiosidade como um todo, como sendo uma religião de substrato, e o catolicismo sendo a religião oficial. Quer dizer, isso opondo, enquanto categoria, digamos, discursiva, mas não necessariamente como realidade, pretos de um lado, brancos dos outros. Não que estivessem separados, mas em termos de representação, de imagem cultural, a gente teria os brancos dominando a religião oficial e os negros comandando a religião de substrato. Né? Quer dizer, a eficácia da religião oficial viria através da imagem de um branco e a eficácia da religião de substrato através da imagem de um preto. E mais ainda, uma coisa que eu vi, inclusive, na minha tese, né? Que a gente teria o branco, o homem branco, de um lado, e a mulher preta do outro, enquanto imagem da eficácia religiosa. Tá? Mas, quer dizer, isso meio que sendo quase que eternizado, sendo quase que entronizado ao longo do século XX, até o finalzinho do século XX, né? A imagem da mulher negra com seu poder místico, né? Digamos assim, tem até um aspecto meio dessexualizado dessa mulher, né? Não se atribuída, de repente, desejo sexual, ter um corpo sexualizado, mas um corpo mágico, do qual faz parte os seus adereços, a sua roupa de baiana, né? Como sendo essa mulher negra de meia idade, né? Às vezes gorda, e a sua roupa de baiana sendo atribuída esse poder mágico, esse poder místico, né? Como sendo a imagem da eficácia da afro-religiosidade enquanto uma religiosidade de substrato, né? Mas valorizada socialmente a si mesmo. Né? E a do homem branco também paramentado como sendo a imagem da religião oficial. Né? Existem aí campos discursivos opostos, caracterizados através de uma definição tanto racial como de gênero. Tá? Mas isso vem mudando de uns tempos para cá. Né? A gente vê a imagem dessa mulher negra sendo, aos poucos, sendo apagada. Eu não sei se o Henrique concorda um pouco com isso, que há um gradual apagamento
dessa mulher poderosa no candomblé, né? Dessa imagem de gênero, dessa imagem racializada, de uns tempos para cá, que ao mesmo tempo é um mistério, ao mesmo tempo não é. O que a gente vê. Aí vamos colocar um pouco a história política do Brasil recente, né? Tive a situação da ditadura militar e agora os nostálgicos da ditadura militar que estão no poder, que colocam, que querem construir, como Getúlio Vargas fez no passado, a imagem de um Brasil e de um brasileiro. O que seria o brasileiro, né? Claro que da boca para fora fala de sociedade miscigenada, etc. e tal, toda aquela coisa de democracia racial, etc. e tal, mas na prática não é assim, né? A gente vê atualmente no poder, a gente viu na redemocratização que a imagem do poder no Brasil começou a ter uma certa diversidade que mais descrevia a sociedade brasileira, né, etc. e tal, mas agora isso aí meio que teve um retrocesso. A gente vê a imagem de poder no Brasil que já exclui aqueles que eles veem como sendo dejetos sociais, como sendo um resto a qual não deve ser confiado nada sério, né? Quer dizer, e a gente vê isso sendo construído não apenas na imagem do poder, mas na própria sociedade brasileira e na sua cultura, né? Quem são os grandes ídolos da sociedade brasileira hoje em dia, né? Quer dizer, a gente vê aqueles rapazes tipo Gustavo Lima, que é a imagem do sucesso no Brasil. Felipe Neto e tal, são jovens brancos musculados. Quer dizer, e a gente vê em toda parte da sociedade brasileira isso se reproduzindo, inclusive no candomblé, o que é grave. Isso é uma coisa grave. Isso é uma coisa grave do candomblé assumir essa imagem, que é uma coisa deletéria, é uma coisa fascista mesmo, né? Uma coisa realmente fascista que a gente, assim, meio que inconscientemente está absorvendo. É uma coisa lamentável. É claro que eu não vou generalizar, não vou dizer que é todo mundo. É claro que ainda há as pessoas ainda com a questão dessa magia da negra vestida de paramentada de baiana, ainda se coloca, tá? Mas está cada vez mais apagada, surpreendentemente mais apagada. É uma coisa que me dá assim uma aflição realmente, né? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Aí falando realmente no sentido político, no sentido de a gente prestar, de a gente ver o que está acontecendo com a gente, de a gente ser penetrado, como a gente foi penetrado no passado, pelos valores sociais mais amplos, que a gente faz parte da sociedade, logicamente, né? E ter uma maior ter uma, procurar ter uma maior consciência de que valores são esses que estão entrando em nós. Que valores são esses que nós estamos aqui colocando no pedestal, né? E é uma coisa temerária o que está acontecendo agora, né? Eu acho que a gente não pode falar só de São Paulo nesse sentido, pelo menos desses terreiros paulistas pesquisados pelo Wagner Gonçalves e pela Rita Amaral, né? Não vou generalizar São Paulo tampouco, né? Mas e nós, enquanto cultura religiosa como um todo, né? Eu vejo um pouco o Babá Geraldo, ele tem um filho de santo que pesquisa essa questão da indumentária no candomblé, na pesquisa dele acadêmica, né? Eu não sei se eu fui da banca de qualificação dele, eu não sei se algumas sugestões minhas, né? Ele acatou em relação às modas que estão tendo atualmente, que eu acho que o Geraldo compartilha do horror que eu tenho, né? Que é um pouco apontando para esse lado deletério da sociedade brasileira, impondo suas regras a nós, né? Quer dizer, eu estou falando especificamente do Rio de Janeiro, não digo os outros estados, né? Das modas tipo o pano cone, ou o bermudão carioca, que vira o calçolão, não é mais aquele calçolão, é o bermudão carioca, que vem acima do joelho, para mostrar as formas físicas do cavalo e tal, né? É uma coisa assim terrível, que é quase imperceptível, mas que eu meio que estou sacando qual é. O que está acontecendo com a gente?
E que a gente tem que realmente ter um alerta em relação a isso. Eu acho que a intervenção do Henrique foi muito interessante, foi muito boa para poder suscitar essas questões que tem que ser realmente... que a gente tem que prestar atenção. Não tem uma resposta geral para tudo. Eu tenho minha percepção muito mais no sentido emocional, estético, do que qualquer outra coisa, mas que a gente tem que olhar para isso com um olhar analítico, crítico, político, acima de tudo. O que está acontecendo conosco nessa questão, com o que redundou a questão racial no Brasil atualmente? Que eu acho que teve avanços, mas teve retrocessos horrorosos, que quem está vendo aí agora. Geraldo, o senhor pode falar? Robson, pela resposta aí. Então, não vou falar mais não, é só para agradecer ao Robson e falar que isso é uma questão de emergência, é uma urgência, né? Está sendo oprimido até dentro da nossa própria casa. E aí não estou falando de racismo específico, né? Eu estou falando desses princípios, né? Dessas ordens ocidentais que se estabelecem dentro do axé, dentro do candomblé, né? E aí nos da nossa própria casa, um carnaval e todas as grandiosas do povo preto, né? Agradeço a tua fala aí, continuo aqui assistindo, ouvindo vocês. Pai Geraldo, o senhor está vendo mais alguém na fila? A gente... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Eu acho que mais ninguém se inscreveu para falar, para conversar. Enfim. Valiosíssima a contribuição do Henrique. Pena o áudio dele está meio picotando aí, mas coisas da tecnologia. E essa questão que o Robson falou, tem um filho meu que realmente o Robson vai participar da banca dele, e essa modernidade, essa pseudo... Claro que a gente tem que se modernizar, né? Os dogmas têm que ser atualizados conforme o caldo cultural vai sendo mexido e modificado. Mas existem determinadas coisas que necessariamente são básicas e devem ser mantidas. Essa questão da indumentária que o Robson falou é bastante característica e a gente vê isso, né? A abolição, por exemplo, quase que total de adereços de orixás, né? Hoje você não vê mais um AD com franja, você vê as pessoas usando aqueles torsos, aqueles turbantes que parecem orelha perna longa. Parece um filtro de café que foi usado, né? Uma coisa gigantesca na cabeça da pessoa. E antes atribuíam isso, né? O preconceito interno que o candomblé gera, e gerencia muito bem, ele atribuía isso ao pessoal de Efon que usa, isso é só gay que usa. Não é verdade. Isso daí está ganhando campo e a gente tem que brigar por isso, né? Eu tenho insistido muito na questão de que está na hora da gente deixar de mostrar o que é o candomblé e passar a apontar o que não é o candomblé, sob pena da gente ser confundido com ele e, de mais adiante, a gente se tornar exceção. A palavra beco, que é muito temida por todo mundo, é o que nos aguarda. A tradição vai acabar virando exceção. E o que hoje, o que a gente considerava exceção como sendo aspas beco, ou sem aspas mesmo, a gente vai acabar indo para lá. Porque a regra vai ser essa modificação lamentável que está acontecendo, né? Uns abadás, uns calçolões justinhos ao corpo, né? Marcando os glúteos e as pernas musculosas, e uns abadaizinhos curtinhos, deixando à mostra
o músculo, o bíceps, o tríceps, né? Nada contra. Cada um trabalha a sua sensualidade e o seu corpo do jeito que quer, mas existem determinadas coisas no candomblé que a gente está vendo se alterar, né? E isso é, sem dúvida nenhuma, uma influência dessa cultura social que a gente está vivendo, né? Os valores estão sendo modificados, a gente está engolindo, às vezes até sem sentir, e é uma coisa que o Robson colocou muito bem, a gente tem que despertar para isso, sim. É porque a questão não é a mudança em si. O candomblé é produto de uma mudança, né? Sim, é a Mas forma... em nome de quê? Em nome de quê está mudando? Sim, Isso é que a gente tem que prestar atenção. a forma pelo qual está sendo imposta de uma forma muito sutil e que as pessoas não estão se dando conta. Sim. Né? E por que isso está sendo Para quê? Com que intuito? Com que finalidade de descaracterização? Né? Eu acho que isso mexe muito no valor do candomblé como religião em si, como um ponto de aglutinação, como um ponto que não desrespeita o conjunto de raças que dele participa, de pessoas que dele participa. A gente não vê tonalidades de cor, a gente não vê essa ou aquela pele, né? O axé congrega todos, e estamos começando a ver uma retomada desse pensamento dentro do próprio candomblé. Muita gente, inclusive branca, né? Não vou dizer que isso é só preto que faz, mas muita gente branca, quando dá de cara com um pai de santo, uma mãe de santo branca, se ela não tem um renome, um conhecimento, né? Uma mídia a favor dela, que é outra coisa também que tem que ser analisada, ela, de pronto, ela é meio que rejeitada, e a busca é sempre pelaquela figura da mulher de baiana, a preta, né? Porque ela é que tem o axé. E as pessoas esquecem que essa preta iniciou muita gente branca, e que as pessoas brancas mantiveram também o axé dela, e muitos deles promovem até hoje a tradição de uma forma mais fiel do que muitas outras pessoas, até do mesmo axé. Gente, eu agradeço demais a participação, eu poder ter participado, agradeço ao Vinícius, agradeço ao Robson, e eu acho que a gente já está meio adiantado pelo horário aí, não é, Vinícius? Então, vou deixar na mão do Vinícius. Um beijo a todos, satisfação mesmo de ter participado com todos. Bom, eu que agradeço a todos, agradeço ao pai Geraldo, ao pai Salomão, ao pai Robson, a todos os convidados. Pretendo fazer outras rodas, o pai Robson mesmo tem outros temas também muito bons. Eu quero pedir para o pai Robson fazer a consideração final dele para a gente poder fechar, mas lembrando que vamos ter outras oportunidades. O pai Geraldo vai ser mais um também nesse centro aí, e a gente enchendo ele de perguntas, podem ter certeza. Palavra é sua, pai Robson. Bom, agradeço ao Vinícius pelo convite, me sinto muito honrado por ter sido o primeiro a fazer parte desse começo de conversa que vamos ter futuramente, com outras pessoas participando, logicamente, né, com outras pessoas pontificando aqui também, tá? Agradeço a presença de todos, a intervenção, as pessoas que interviram e fizeram seus comentários também, agradeço por ter enriquecido também o debate e ter também me suscitado outras ideias em relação a isso. Bom, muito obrigado. Que Oxalá nos abençoe a todos, nos faça suportar esse momento de recolhimento com toda a paciência que Oxalá pode nos dar. Axé. Isso é uma bênção que você, de Omolu, né? É a palha que está nos guardando, pelo amor de Deus. Abriu bem. Abriu na segunda-feira, com a segunda-feira de Omolu. Hoje não é segunda-feira, mas onde tem Omolu, tem sempre o início do caminho. Que ele, Sérgio de Ajunçum Montumbá, que Omolu mesmo nos guarde, nos proteja, nos defenda. Eu tenho orgulho de ser escravo dele, graças a Deus. Espero que ele nos guarde, nos defenda disso tudo, que balance muito as palhas, espalhe saúde
e leve para onde não deve existir luz todo o mal que está nos separando e nos impedindo de nos abraçarmos agora. Mutumbá todo mundo, mesmo sendo um rito católico, beijo à mão de todos e a bênção para todos nós. Axé. Axé para todos nós. Eu quero já deixar o convite para o senhor, tá? Para geral. O senhor vai ser o próximo. Não tem para onde correr. Vamos conversar e vamos convidar todo mundo. Depois do filhinho, vem a mamãe para jogar uma água para aliviar. Tá certo, tá certo. A benção a todos. Até a próxima. A benção a todos, a benção. A todos. A benção a todos. Foi um prazer estar nessa roda de conversa maravilhosa, de grande aprendizado. Né? Eu sou de Umbanda, tenho uma raiz de Quito, né? Mas professo na Umbanda, minha casa é de Umbanda. E é muito interessante a gente ver essa história, né? Que é o envolvimento da nossa história enquanto brasileiro, né? Que traz os escravos das suas terras, que, aliás, não eram escravos, eram reis, rainhas, né? E vem para a nossa terra, que hoje é a nossa terra, né? Não estávamos lá naquele momento, trazendo uma religião que nos fortaleceu enquanto seres humanos, enquanto brasileiros, né? E a nossa miscigenação envolvida nessa religião de uma forma tão visceral, né? Tão fortalecedora, e que a gente precisa sempre estar discutindo realmente, né? O que é a modernidade, o que é a tecnologia, o que é a mudança e a evolução dessa sociedade está impregnando e abafando a nossa religião, né? Então, foi um imenso prazer estar aqui. Foi ótimo. Sua bênção, parabéns, Pai Robson. Eu acho muito interessante e ótimo ter pretos na academia, né? Eu sou assistente social e acho ótimo quando a gente está lá e a gente vai lá esmiuçar e mostrar aqui, ó, essa é a nossa religião, esse é o valor do preto nessa sociedade e nós temos contribuição, sim, né? Essa sociedade também é nossa, né? Então, nos respeitem enquanto os nossos valores. Axé e sua bênção. Axé. Axé. Mais alguém? Bem, já que acho que houve uma vaguinha aqui para mim, tarde muito prazerosa nesse tempo de Covid, e eu acredito que a Covid tem o seu lado ruim, mas também tem seu lado muito bom, está trazendo mais união, o pai está se tornando mais pai, os pais estão vendo que os professores são só para sociabilizar, não para educar, né? E para vocês, muito obrigado, eu espero que seja convidado. Grande beijo para todo mundo e a bênção a todos vocês. A bênção, meu pai, para o senhor também. Mais alguém? E a Denise, seu microfone está desligado. Posso falar? Pode. Foi ótimo, né? Sou Paula de Oxum. Muito interessante. Quero agradecer. Eu acho que precisamos disso realmente. Eu só gostaria de fazer assim um pequeno comentário. Fala-se muito, né, em negros, brancos, só que somos a maioria. Não vejo como classificar, né, no povo, na raça, no povo brasileiro,
o branco, porque somos, né, mestiços. Então, eu acho que a partir do momento para nos olharmos e vermos que o nosso DNA existe o sangue negro correndo em nossas veias e nos colocarmos nessa posição, nós conseguiremos mais respeito, mais dignidade, sem olhar a cor da pele, da nossa pele, mas sim o que nós carregamos em nosso DNA. Eu acho que quando começarmos a ter essa concepção, essa percepção, acredito eu que possa ser que as coisas comecem a melhorar no sentido de ganhar espaços, e dentro da própria religião, dentro da própria sociedade, não ver o outro pela cor da pele, mas sim pelo seu DNA, porque todos nós somos negros, todos nós carregamos essa negra, porque não existe branco no nosso país, né? Então, só isso que eu gostaria de acrescentar. Enriquecedor, um resto de semana e um final de semana maravilhoso e ansiosa pela próxima reunião. Obrigada, Motumbá, coração de todos vocês. E se eu falei alguma besteira, me desculpem, me perdoem. Nada, mãe, fique à vontade. Mais alguém? Jesus, Oi, Ana, pode falar. eu quero agradecer a você a participação, muito proveitoso o estudo, a tarde maravilhosa. Agradecer ao Pai Robson, né, que esteve conosco outras vezes e que você me convide, porque agora para estar junto com vocês. Fala um pouquinho mais alto, minha mãe. Para que você sempre me convide a estar presente, agradecer ao Pai Robson pela explicação maravilhosa e que aconteçam outros momentos como esse, tá? Meu muito obrigado a todos, a bênção a todos e Deus nos abençoe e abençoe os proteja. Obrigada. Até a próxima, benção. Mais alguém? Olá, Próximo. boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Maria das Graças, eu sou de Iemanjá-Sul, sou de Suruí, Magé. É um prazer imenso conhecer esse trabalho de comunicação, de compartilhamento de conhecimento tão nobre, porque tudo que trata de ancestralidade, tudo que trata de sabedoria que traz para nós no nosso presente, esse momento de compartilhamento de energia e de sabedoria é um momento muito especial. E me sinto muito honrada de estar participando, fui convidada pelo Pai Salomão. Estou muito feliz de assistir. Ontem, infelizmente, eu não pude assistir, nem habilitar, né? Eu estava ocupada. Mas, assim, hoje, esse pedacinho que eu consegui pegar, eu gostei muito. Estou muito feliz e espero poder compartilhar e aprender mais também. É uma honra, viu? Um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite e vou estar aqui sempre que eu puder. Muito obrigado. Vai ter outros convites. E a bênção a todos os pais e mães e as aí. Prazer enorme. Mais alguém quer falar? Pronto, e a Janaína, pode falar. Sabe que eu custei, né? Sou meio ruim com esse negócio de progresso aí. Não, na realidade não tem muita coisa para falar, não. Sou apaixonada por Pai Robson, meu irmão de santo, né? E amo tudo que ele fala sempre fui fã dele, né, pai? E, tipo assim, a próxima roda que tiver eu vou estar presente, com certeza, mesmo tendo dificuldade aí em mexer com esse negócio de internet, telefone e tal, mas a gente vai aprendendo e vai chegando. Só quero falar que cada vez mais eu aprendo mais, né, com o pessoal da FUNA, sempre, né? E Pai Robson só veio a brilhantar. Quiser fazer mais coisas, a gente está aqui. Estou aqui para assistir tudo sempre, com certeza.
Beijo, irmã. Sua benção. Uma abençoe e benção, irmão. Saudades, hein? Oi. Muito obrigado, Então, irmã. Amei tudo. Gostei do que foi dito por pai Robson e pelas outras pessoas. Amei tudo. Só somou cada vez mais e fico muito feliz. Esperando agora ter cada vez mais, né? Vamos fazer mais para poder ficar legal. Vou chamar mais gente. Com certeza. Muito obrigado, irmã. Você, como sempre, aí somando com a gente. Se preparando para a próxima. Obrigado a você, Vinícius, pela oportunidade, pela honra de estar aqui falando com as pessoas e uma ocupação para esse marasmo desse quarentena. Gostou? O senhor gostou? Sim, gostei. Forte abraço. Muito obrigado.